Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra todo mundo. Vamos que vamos aí falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Não vou fazer jogo a jogo específico, porque o tempo acabei me perdendo aqui e eu gosto de fazer análise específica, fazer análise específica quando eu assisto o jogo mesmo, assim, com atenção. Então, como eu assisti dois jogos com atenção, então eu vou falar sobre um apanhadão aí geral da rodada, sobre o que eu li, sobre o que eu acompanhei nesses 2 dias e, claro, falar do Corinthians ontem em Curitiba e falar do Vasco e Palmeiras, que foram os dois jogos que eu assisti, também vi aqui, mas nesse com um pouco menos de atenção, que foi o Grêmio e Bragantino. Tá certo, rapaziada? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, tá, rapaziada? Pra receber a notificação do vídeo na hora que eu subir ele. E chegamos à marca de 255 inscritos. Vamos bater aí 260 o mais rápido possível. Claro, daquela máxima que eu tenho, devagar e sempre, a gente vai devagarzinho crescendo. Tá bom? Vamos aí então começar a falar. É, eu, vocês sabem, eu não quero mudar a caminhada do canal, não quero fazer um canal segmentado, não quero primeiro porque eu tenho muito sentimento pela parada, entendeu? Eu tenho muito sentimento pelo Corinthians e, mano, eu não vou conseguir ser polido, ser politicamente correto. Eu, diferente da grande maioria dos influenciadores, a grande maioria do pessoal que faz o conteúdo pro Corinthians, não sou artista, mano, eu não sei fazer cena, tá ligado? O que eu falar aqui vai ser do fundo do coração. Então, inclusive eu não ter feito o vídeo da análise do jogo ontem. Logo quando eu cheguei do estádio, foi exatamente por isso. Porque quando eu sentar no meu Instagram lá, beleza, lá é meio que escrachado, mas quando eu sentar aqui para fazer o vídeo, de forma ponderada, de forma que fique claro, sem exageros, tomar cuidado com as palavras. Então é até bom fazer um pouco depois, principalmente quando é a análise do jogo do Corinthians e é aquela porcaria que foi ontem. Porque existe um sentimento muito forte. E quando a gente fala da paixão, do nosso amor, a gente meio que perde a cabeça. E hoje mesmo, no começo da caminhada, eu sei e entendo que eu preciso ter calma, preciso escolher as palavras, preciso ter responsabilidade naquilo que eu falo e ter fundamento, embasamento para poder passar uma certa credibilidade para quem me assiste. Ah, mas quem te assiste não interessa, dá uma média de 50, 60, 30 visualizações. Se duas pessoas assistirem o vídeo, eu já preciso passar credibilidade para essas pessoas, tá certo? E ontem o que se viu na Neoquímica Arena foi simplesmente uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Simplesmente uma coisa horrorosa, deprimente. É triste, triste. Primeiro que o Corinthians ele começou a perder esse jogo de ontem já na segunda-feira, quando teve aquela pataquada política lá dentro lá de votação da reforma do estatuto, que não teve votação, teve só briga, só confusão. Então, pra mim, o Corinthians começa a perder esse jogo de quarta na segunda, tá? E aí, na quarta-feira foi deprimente. Um time apático, um time que só fica tocando a bola de um lado pro outro, não tem agressividade, não tem profundidade, não tem absolutamente nada. Não tem criação, não tem vontade, que é inadmissível para quem joga no Corinthians. É inadmissível você não ter vontade. É o principal requisito para jogar no Corinthians. É vontade. Se você não tá com vontade, não vai para campo. Entendeu? Então, o que o Memphis fez andando em campo, Bidu, Mateuzinho, o Garro, o que que aconteceu com o Garro, entendeu? O que que aconteceu com o Garro, entendeu? É uma coisa que não dá pra entender. Até é de se imaginar por conta do acidente, dele não ter. Dele ainda não estar recuperado psicologicamente.
Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Então, desculpa aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Não vou voltar o vídeo não, porque igual eu falei, é transparência, aqui é transparência. Tive que responder uma mensagem aqui no meio do vídeo, vambora. E, e é isso, rapaziada. O Garro irreconhecível. O Corinthians fez um primeiro tempo ridículo. Primeiro tempo sem dar um chute no gol. Um primeiro tempo onde o Curitiba controlou o Corinthians. Não é que controlou. É, controlou com ações, controlou com a bola. Controlou o Corinthians, controlou o ritmo do Corinthians, o Curitiba. E aí, num erro, numa pataquada da defesa, 1-0 Curitiba, vai pro intervalo ganhando o jogo de 1-0. Resultado justo, resultado justo. E aí a palhaçada continua, porque no intervalo apresentam esse tal de Lingard, que ele vem e joga bola, mas apresentar como se o cara fosse um popstar, com o time perdendo, é uma coisa que não dá pra entender, sabe? Com o bandeirão do cara, é uma coisa, pra mim, digna de piada, realmente. E aí quando você imaginar, os caras não vão voltar pior pro segundo tempo, não é possível que os caras vão voltar pior. E não é que voltaram, piorou. Piorou, porque o Corinthians ele só conseguiu passar do meio campo no segundo tempo porque o Curitiba não apertou. O Curitiba deixou, entendeu? A verdade é essa, o Curitiba deixou. E em mais uma falha defensiva, Curitiba 2-0, o jogo acaba. Corinthians não consegue criar nada, mais uma vez, lamentável. Se essa for a postura do Corinthians no Campeonato Brasileiro, a torcida vai sofrer. Ontem mesmo no final do jogo já houveram cobranças, já houveram gritos de guerra, gritos de ordem. E é preciso mudar a postura desse time. E do lado do Curitiba, parabéns, parabéns. Não é qualquer um que vai vir aqui ganhar na Neoquímica Arena. Vitória justa, parabéns para o torcedor do Coxa. Parabéns pro time do Curitiba que teve a humildade de esperar, teve a humildade de entender que estava jogando fora de casa, mas quando percebeu que o Corinthians ia ser inofensivo, conseguiu roubar duas bolas e aproveitou bem as falhas defensivas corintianas para ganhar o jogo merecidamente. E pro Corinthians, mais um jogo vexatório. Desde o jogo contra a Portuguesa, o Corinthians não vem apresentando absolutamente nada. E para encerrar essa noite trágica do Corinthians, teve a patética entrevista do Bidu, né? Patética entrevista do Bidu, falando que entende as críticas, que o torcedor tem direito, mas para não esquecer o que eles fizeram aí nos últimos 8 meses, que entregaram 2 títulos. Eles esquecem que a obrigação de quem tá jogando no Corinthians ou qualquer time grande é ganhar título, é correr, é se dedicar. Então, já corrigiu, beleza, bola pra frente, mas toma cuidado. Pra quem joga no Corinthians ou em qualquer clube grande, é preciso se provar, é preciso provar todos os dias. Senão, não serve. Pode ganhar o que for, não serve. Tá? Com relação a Corinthians e Curitiba, é isso que eu tenho pra falar. E hoje, Vasco e Palmeiras. O Palmeiras campeão paulista, o Palmeiras com um elenco grandioso, líder do campeonato até o momento. Perdeu de virada pro Vasco 2-1, primeiro tempo pegado, primeiro tempo que não teve muito jogo, mas o time do Palmeiras tecnicamente é melhor em uma bola. O Flaco Lopes, que tá numa fase iluminada, acha um golaço, faz um golaço. E o Palmeiras faz 1-0 merecidamente. Pra mim, o empate era um resultado mais justo, mas como eu sempre falo, futebol não é pra ter justiça, é pra ter efetividade e competência. O Palmeiras foi competente, fez 1-0, porém parou de jogar. E aí, da metade para o final do primeiro tempo, o Vasco já começa a ganhar espaço, a gostar do jogo, a ir na base do empurrão, do incentivo da torcida, por mais que a torcida vaiou muito o Piton pela falha no gol do Palmeiras. Mas da metade do primeiro tempo para frente, o Vasco começa a ganhar o meio-campo, começa a ganhar o campo de defesa do Palmeiras, começa a ser agressivo e termina já o primeiro tempo melhor que o Palmeiras. E na volta do segundo tempo parece que o Palmeiras abdicou totalmente do jogo. O Renato Gaúcho colocou o Cuiabá no lugar do Piton e isso deu uma qualidade
ter uma qualidade a mais pro Vasco. O Vasco, o Cuiabano, com certeza ele vai ganhar a posição de titular. E o Vasco vira o jogo de forma até que surpreendente, mas merecidamente jogou melhor que o Palmeiras no âmbito geral da partida. E o time que tem investimento do Palmeiras que vai brigar pelo título podem ser pontos que podem fazer diferença, podem fazer falta. Tá certo, rapaziada? São Paulo, líder do campeonato, ganhou o jogo hoje da fraca Chapecoense, num Canindé chuvoso, mas o São Paulo fez o que tinha que fazer, fez a sua obrigação e venceu a partida. Grêmio e Bragantino, como eu falei, eu vi aqui de relance, um lance ou outro, parecia um jogo brigado, um jogo disputado, em certo momento até um jogo aberto, trocação, o Grêmio atacando, o Bragantino contra-atacando e acabou que o empate foi um resultado justo. Ontem também o Flamengo conquistou uma bela vitória em cima do Cruzeiro. Vamos ver até onde vai a sobrevida do Tite com o título mineiro e vamos ver se o Flamengo engrena de vez. Empate no Bavi, não assisti o jogo, sei que acabou empatado só fiquei sabendo do resultado. O Inter, o Inter perdeu pro Atlético, o Atlético ganhou do Inter ontem na Arena MRV. E é isso, rapaziada, é isso. Essa é um breve resumo aí da rodada, mais uma rodada aí de certa forma empolgante. Vai ser um campeonato equilibrado como todos os anos, né, rapaziada? Vai ser um campeonato equilibrado como todos os anos. Domingo já começa, sábado já começa a próxima rodada. E vamos que vamos, tá bom? É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber aí as notificações do canal. Vamos bater a marca aí dos 260 inscritos. Então, chegou no canal? Olha o vídeo, curte, compartilha, comenta, qualquer coisa é importante. Essas coisas que são aí que você não vai gastar nem tempo, mano. Mas vocês não imaginam como isso ajuda, principalmente um começo de projeto, tá bom? Tamo junto. Uma ótima noite pra todos. Amanhã voltamos. Devagar e sempre a gente chega no objetivo.